queridos, que alegria rever alguns de vocês aqui, podermos ter esse tempo aqui juntos e, mesmo à distância, podermos também partilhar da palavra, crescermos juntos na palavra aqui. E eu queria partilhar um pouquinho do que um desafio que Deus tem colocado aí no meu coração nesses dias, para nos encorajar, né? Porque é uma pergunta que nós podemos fazer aí uns para os outros por que estamos aqui, né? Por que estamos aqui mais uma vez para equipar como equipantes, mais uma vez para participar de um acampamento, e a maioria de nós aqui não é a primeira vez, né? Não sei se tem alguém que é pela primeira vez, creio que não. Então, talvez depois de participar uma, outra vez, podemos começar a olhar para a obra de Deus, para o serviço ao Senhor, como simplesmente um hábito, algo que é algumas vezes divertido, mas pode se tornar uma zona de conforto, né? Algumas vezes. E assim como o nosso tema desse acampamento que nós vamos ter aí, o acampamento Jovens Mais, né? Repaginado aí, um novo acampamento. Assim como o tema dele é Ativa Já, nós queremos encorajar os jovens que vão estar lá conosco para se envolverem na obra de Deus, para se envolverem com a missão de Deus. Precisamos que comece por nós, né? Precisamos que nós, equipantes, sejamos ativados no serviço ao Senhor. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês de maneira breve aí, nos próximos minutos, que seja um encorajamento para ti, né? Como é que podemos ser ativados no serviço ao Senhor? Você viu ali que vamos olhar para 2 Timóteo, você que está a fazer a sua hora silenciosa, no diário de hora silenciosa, provavelmente estava junto conosco e ontem, né, encerramos a segunda carta de Paulo para Timóteo. É isso mesmo? Me dê um feedback aí. Sim, não? Sim. Isso, obrigado. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, é interessante essa carta, né, que eu estava refletindo um pouquinho sobre esse último capítulo 4 de 2 Timóteo, e é interessante que essa carta, eu fui olhar um pouquinho sobre qual era o propósito, né, por que Paulo escreveu para Timóteo, e um autor, um escritor, professor nosso até, ele define o propósito de 2 Timóteo da seguinte forma. Paulo escreveu, então, para motivar Timóteo, o jovem Timóteo, agora já não tão jovem assim, a assumir a sua parte no ministério de Paulo, suportando as provas do ministério com perseverança e pureza. Então, é uma carta que, basicamente, Paulo, um servo do Senhor, acostumado a servir ao Senhor, e chegando no final da sua vida, ele está a escrever para motivar Timóteo a continuar o serviço. Olha, precisamos continuar servindo ao Senhor. Ministério, essa palavra ministério, significa exatamente isso, serviço. Né? Às vezes, ouvimos a palavra ministério com uma certa pompa, né? Fala, não, essa pessoa está no ministério, mas ministério é exatamente isso, é serviço, nada mais do que isso. Somos chamados para servir. E Paulo, então, escreve essa carta, que nós estudamos ela nos últimos dias aí, com o objetivo de encorajar Timóteo a continuar o serviço, suportando as dificuldades com perseverança. Então, vem a perseguição, continua perseverante, e com pureza. Cuidado com os falsos mestres, se mantém firme no caminho. Então, basicamente, porque Paulo escreveu para Timóteo. E nesse texto, nós vemos aqui, eu queria destacar três aspectos aí,
que nos encorajam a estarmos ativados no serviço ao Senhor. Tá bom? O primeiro eu já dei o spoiler, não é isso? Mas vamos ler aí dos versículos 1 a 11. Eu vou pedir para alguém ler, por favor. Quem está com a sua Bíblia aberta aí e poderia ler para nós? Levanta a mão aí, que aí eu me calo aqui e você lê aí. Consegue abrir no celular? Alguém está com a Bíblia na mão aí? 1 a 11, por favor. Minha esposa vai ler ali. Vamos prestar atenção e acompanhar a leitura. Estão me ouvindo? Tá bom. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei agora a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Muito bem, obrigado, Vi. É aí. Muito bem, queridos, então, esse texto nos encoraja, né, em alguns aspectos relacionados ao serviço. Como é que podemos estar ativados no serviço ao Senhor? Eu peço que você feche os seus olhos e vamos orar pela exposição da palavra de Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos porque podemos abrir a tua palavra com liberdade mais essa tarde e podemos refletir nela, sermos desafiados, ensinados, corrigidos, repreendidos, instruídos na justiça. Obrigado por isso. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, alguns aspectos. Eu quero destacar 3 aspectos aí sobre o nosso serviço, como devemos estar ativados no serviço ao Senhor. E o primeiro aspecto do texto que nós vemos diz respeito aos espectadores no serviço. Ou seja, quando vamos servir na obra de Deus, precisamos lembrar quem são os espectadores, a quem primeiramente estamos a servir. E o versículo 1, ele nos lembra, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Timóteo aqui, então, lembra quem são os espectadores principais do serviço que Timóteo está a ser desafiado a cumprir. O nosso serviço, acima de tudo, queridos, é a Deus. Então, talvez você foi convidado aí pela Palavra da Vida mais uma vez, pelo pastor Aurino, por mim, por outros, talvez o teu pastor te encorajou a isso, mas é importante que você lembre que quando se trata do serviço ao Senhor, os espectadores principais, a quem nós servimos primeiramente, é a Deus Pai e a Cristo Jesus. O texto diz que na presença de Deus e de Cristo, que há de julgar vivos e mortos por sua manifestação e seu reino. Deus, como Deus soberano, está no controle de todas as situações, e Cristo Jesus como juiz, aquele que vai julgar vivos e mortos, e como rei, vai manifestar o seu
reino. É essa os espectadores, né? A plateia que está a olhar para nós e a nos avaliar no serviço ao Senhor. Há um comentarista, ele diz assim: você está diante de Deus e do Messias, o juiz de todos, devendo prestação de contas a ele. O que pessoas afirmam sobre você não terá importância no dia do juízo final, motivo pelo qual você deve libertar-se disso desde já, a fim de poder cumprir livremente a sua tarefa, inclusive quando ela acarretar sofrimento e perseguição. Precisamos lembrar que estamos a servir o Senhor, e quando fazemos isso, quando lembramos disso, que eles são os espectadores do nosso serviço, podemos servir com dedicação, com perseverança, com pureza, como nós vimos que Paulo encoraja ali nessa carta. Todo serviço deve ser executado com essa compreensão, então, de que é presenciado pelos olhos de Deus que tudo vem. Uma primeira pergunta para você nessa tarde. Será que você está aqui pela consciência de que, primeiramente, estás a servir ao Senhor? Faça essa pergunta para si, né? Epa, por que eu me voluntariei para ser, mais uma vez, um equipante? Será que estou aqui realmente para servir ao Senhor? Ou as minhas motivações estão, talvez, um pouco confusas? Pense sobre isso. E é um primeiro desafio que eu deixo para você. O texto também, além de falar dos espectadores no serviço do Senhor, ele nos fala das expectativas no serviço do Senhor. E eu quase que queria ter escrito espectadores com X, né? Mas minha esposa não deixou. Ia combinar melhor, mas tudo bem, já que é com S, erraram na hora de escrever a palavra, né? Mas o segundo aspecto são as expectativas no serviço ao Senhor. E nós vemos expectativas positivas e negativas. Começando com as expectativas positivas, Paulo escreve assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. As expectativas positivas têm a ver com no que nós devemos nos focar no serviço ao Senhor. Com o que devemos nos preocupar em cumprir. E Paulo enfatiza aqui a ideia de que devemos pregar a palavra. E ele reforça isso dizendo: esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. E nós vimos no contexto da carta aí que essa era uma exortação específica também para lidar com aqueles falsos mestres que podiam tentar desviar as pessoas de uma boa doutrina. E Paulo fala: pregue a palavra. Que palavra é essa? No final do capítulo 3, Paulo havia dito, versículo 16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Então, Timóteo, você, equipante, pregue a palavra. Paulo nos lembra disso. No versículo, um comentarista, ele diz: seu chamado é para pregar a palavra e não sobre a palavra. Não as minhas ideias sobre a palavra, mas a palavra em si. A palavra é o conteúdo da mensagem e a autoridade do mensageiro. O pregador, ele não cria a mensagem, ele a proclama. Esse é o nosso desafio, esse é o nosso chamado. E no versículo 5, logo à frente, Paulo continua a dizer: você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Em que devemos nos focar? Quais as expectativas de Deus para nós no serviço? Pregue a palavra. Seja moderado, poderia também ser traduzido como fique atento. Suporte os sofrimentos.
faça a obra de um evangelista, pregue o evangelho. Resumindo, cumpra fielmente o seu ministério. Paulo deixa claro de que há expectativas positivas do que devemos fazer, no que devemos nos focar, o que Deus espera de nós. Mas, por outro lado, os próximos versículos nos falam também de expectativas negativas. À medida que fazemos aquilo que Deus nos chama para fazer, podemos esperar também certas coisas negativas. E o texto diz, né, no versículos 3 e 4, pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. O que esperar? O que Deus espera de nós? Pregue a palavra, seja fiel, cumpra o teu ministério. O que nós podemos esperar em termos de reação, de oposição? Olha, as pessoas não suportarão essa doutrina. Infelizmente, as pessoas sentirão coceira nos ouvidos, aquela vontade de ouvir aquilo que eu quero ouvir. Elas juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Epa, esse aqui está a falar aquilo que eu gosto de ouvir, então, epa, eu quero ouvir, esse aqui vale a pena. E esse aqui está a falar muito sobre o pecado, sobre santidade. Não. Isso aqui não... Não, aquele ali me agrada mais, porque segundo os meus próprios desejos. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Irmãos, infelizmente, nós temos visto isso. Infelizmente, muitas igrejas cheias, mas muitas igrejas, más igrejas, cheias de pessoas, para ouvirem o que não é o verdadeiro evangelho. Infelizmente, naqueles lugares que buscam ser fiéis, muitas vezes há espaços, há cadeiras vazias. E Paulo diz que, olha, de certa forma, precisamos perceber isso. Foi assim com Jesus. As pessoas não quiseram ouvir a verdade. Foi assim com Paulo. Ele estava na prisão, ele estava prestes a morrer por causa disso. Porque ele estava cumprindo fielmente o ministério dele. E seria assim também conosco. Precisamos ter as expectativas certas no serviço ao Senhor. Então eu te pergunto, como é que tens lidado com as diferentes expectativas no serviço ao Senhor? E eu queria dizer que você deve se focar, o seu foco, a sua motivação é em cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. E não se preocupar com o que você já pode esperar, que é a rejeição, que é a oposição, que é o desânimo de outras pessoas abandonarem a fé. O problema é que muitas vezes nós focalizamos nessas coisas e desanimamos para o ministério. E pensamos, epa, mas não vale a pena, não está a dar certo. Não. As expectativas do Senhor para nós é que nós cumpramos fielmente o nosso ministério. Precisamos continuar pregando a palavra, sendo fiéis. Sabendo que pessoas vão reagir de forma diferente. Alguns vão aceitar pela graça de Deus, mas muitos vão rejeitar. E isso não é o que nos motiva. O que nos motiva é o que Deus espera de nós. Pregue a palavra, tempo fora de tempo, cumpra fielmente o seu ministério. Como é que tá? Como é que tens lidado com as expectativas no serviço ao Senhor? É outra pergunta que eu gostaria que você refletisse. E no final, na continuação do texto, parece que Paulo nos dá alguns exemplos no serviço, e ele nos dá até mais exemplos do que nós vamos abordar aqui, mas eu queria citar alguns desses exemplos. O primeiro exemplo, nós vemos aí nos versículos 6 a 8, que diz assim: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé.
agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, lembra aquele juiz que estamos diante dele? Aquele justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Queridos, o primeiro exemplo que nós vemos, que deve nos encorajar no serviço ao Senhor, é um exemplo radical. A perseverança do próprio apóstolo Paulo. Paulo está a encorajar Timóteo: Timóteo, faça isso, cumpra fielmente o seu ministério. E então ele liga a câmera, né, nessa chamada, e ele mostra como a sua realidade, pessoalmente, é que ele tem cumprido fielmente o seu ministério. Ele olha para a realidade da sua vida, chegando ao final, caminhando para uma morte próxima aí. Ele diz: olha, Timóteo, com base no meu exemplo, você pode, é possível. Você pode servir ao Senhor até o fim, de maneira fiel. Há sim um exemplo radical de alguém que foi fiel até o final. E a recompensa veio. A recompensa dada pelo próprio Jesus. Ele foi fiel, combateu o combate, terminou a corrida, guardou a fé, e aquele justo juiz estava pronto para lhe dar uma coroa. Mas ele acrescenta: não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Uau, que boa notícia é saber que essa coroa pode ser dada a nós também, se permanecermos fiéis no serviço ao Senhor. Vemos então esse exemplo radical, mas os próximos versículos nos mostram outros exemplos. Ele diz: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Exemplos diferentes aqui, e que vão ser realidade, estão ao nosso redor. Primeiro nós vemos um exemplo carnal, o desvio de Demas. Demas que parecia estar comprometido com a obra do Senhor, mas que na hora de escolher mesmo, escolheu ficar com seus próprios desejos, amar o mundo, as coisas do mundo, e se desviou das coisas da obra do Senhor. Infelizmente, isso é real. Esse é um tipo de exemplo que vemos ao nosso redor. Talvez, se olharmos para fora, para trás, né? A lista de equipantes, alguns que já equiparam conosco, e podemos perguntar: onde é que está esse aqui? O que aconteceu com esse aqui? Infelizmente, alguns desses se desviaram como Demas. Amaram as coisas do mundo, e foram um exemplo a não ser seguido na obra do Senhor. Mas são exemplos reais. Um outro exemplo que nós vemos é um exemplo ocasional. O distanciamento de Crescente e de Tito. Aqui provavelmente foi uma circunstância da vida, talvez até relacionada ao ministério. Eles foram ministrar em outros lugares, mas por algum motivo, alguma ocasião, eles se separaram e não estavam ali caminhando juntos. E essa é a realidade também de alguns ao nosso redor, né? Poderíamos citar alguém que recentemente estava bem ativo conosco, Lázaro. Lázaro, talvez você está a sentir falta dele aqui. E olha, podemos com alegria falar que, olha, o Lázaro está a servir lá de tempo integral, lá em Chocwe, servir os jovens ali, pregando a palavra. E isso, lamentamos por ele não estar aqui, como Paulo lamentava sobre Crescente e Tito, mas sabemos que estão envolvidos na obra do Senhor. Isso nos encoraja também. Diferentes exemplos. E por último, o texto diz: só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. E vemos então mais dois tipos de exemplos aqui. O primeiro é um exemplo leal, de lealdade. A parceria de Lucas, o médico Lucas, que escreve o livro de Atos, provavelmente acompanhou
em alguns momentos, Paulo no seu ministério, e ele está a dizer, olha, você continua comigo. E como é bom, irmãos, olhar para alguns de vocês e perceberem, uau, esse aqui está a caminhar conosco há muito tempo, está firme no ministério. Como é bom, como é encorajador lembrar que há exemplos de lealdade ao nosso meio, em nosso meio. Há um exemplo de lealdade. E há também um exemplo sensacional, né? Que é a restauração de Marcos. João Marcos é aquele que apareceu lá em Atos, no final do capítulo 13, quando Paulo e Barnabé vão sair para a primeira viagem missionária, e eles levam o jovem Marcos, mas logo no primeiro desafio, ele desiste, foge. Mais para frente, lá no capítulo 15, no final do capítulo 15, Paulo e Barnabé vão sair para a segunda viagem missionária, e Barnabé fala, não, vamos dar mais uma chance para o rapaz. E Paulo fala, não, esse aí não é confiável, esse aí não vale a pena. E eles até têm uma discussão, se separam, Barnabé vai com Marcos, continua investindo na vida dele, e Paulo segue viagem com Silas. E é esse Marcos que quase que foi descartado por Paulo lá atrás, que Paulo agora, tempos depois, ele reconhece que Deus continuou a trabalhar. Deus tratou a vida dele de forma que, olha, em algum momento ele pisou na bola, em algum momento ele não fez o que deveria, mas que Deus trata, transforma corações e capacita para continuar sendo útil nas mãos do Senhor. Esse foi Marcos. Então, irmãos, nós temos exemplos no serviço do Senhor, diferentes exemplos, mas que todos devem, de alguma forma, nos impulsionar para continuarmos fiéis. A pergunta que eu faço para você é, que tipo de exemplo estás a ser no serviço ao Senhor? E mais que isso, que tipo de exemplo desejas ser no serviço ao Senhor? Um exemplo de fidelidade radical, como de Paulo? Um exemplo de carnalidade? Um exemplo de restauração? Deus quer nos usar na sua obra. Não podemos esquecer de que Deus deseja que estejamos ativados no serviço ao Senhor. E mesmo então, mesmo em meio à dificuldade, Deus espera nosso serviço em plena atividade. Estás animado para servir ao Senhor? Estás animado para estar ativo na obra do Senhor? É para isso que nós, pela graça de Deus, nos dispomos para estar aqui em mais um desafio, mais um acampamento, mais um treinamento para a glória de Deus. Amém? Feche seus olhos, eu vou orar novamente. Senhor Deus, somos gratos ao Senhor, porque vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena te servir e estarmos ativos na tua obra. Possamos lembrar que primeiramente fazemos isso porque o Senhor está a nos ver. Porque é o Senhor que nos chama. Nos ajude a lembrar que a tarefa que o Senhor nos chama primeiramente é pregar a tua palavra. Cumprir plenamente o nosso ministério com fidelidade. E que possamos olhar ao redor e ver os exemplos bons, não tão bons, ruins, mas termos foco para continuar a caminhada. Motivados, mesmo diante da dificuldade, a continuar em plena atividade no serviço ao Senhor. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Valeu, Enéas. Muito obrigado aí. Mesmo em meio à dificuldade, Deus espera nosso serviço em plena atividade. O nosso acampamento agora é um bom exercício, um bom momento para estarmos ativos aí, sendo exemplos, né, daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E pensando no acampamento, eu queria falar um pouco sobre essa questão, né, das pessoas que vamos ter ali, os acampantes, os participantes desse tempo. Qual é o nosso público-alvo? Quem são esses jovens ou mais de 18 anos aí que temos colocado, né?
Então, vocês lembram que até ano passado nós tivemos o acampamento universitário. Eles estão inclusos também os universitários. É uma faixa do pessoal que está na universidade, algumas características que vemos aqui em Moçambique, em Maputo, mais especialmente, alguns jovens de outras províncias ou alguns enfrentando desafios na faculdade com professores ateus e um ambiente totalmente diferente daqueles que eles encontravam anteriormente. Amizades, festas, então muita coisa acontecendo nesse ambiente universitário aí, né? E, claro, sempre o desafio do estudo, sempre o desafio de estar superando essas áreas, essas cadeiras semestralmente aí, né? Alguns aqui têm passado por isso e a gente tem acompanhado sempre. Então, esse é um público, né, que vai estar ativo aí no acampamento, que vai estar acampando junto conosco, mas também existe mais dois. O outro é o jovem adulto, que já passou pela faculdade ou não, né? Mas quando falamos de jovem adulto, pensamos em três áreas, vamos dizer, etapas da juventude. A primeira etapa seria a adolescência, a segunda etapa seria esse momento aí da juventude pós-adolescência, na faculdade, e essa terceira etapa, o jovem um pouco mais já ou trabalhando, ou já sabendo o que quer da vida, um jovem profissional, né? Já sabe mais o que vem pela frente, né? Então, esse é um segundo público que vamos estar nesse acampamento. Além do jovem universitário, o jovem adulto. Uma característica é que está trabalhando ou está procurando emprego, mas já tem alguma coisa em mente, assim. A gente poderia colocar aqui, por exemplo, a universitário, um exemplo já que o Enéas deu aí a deixa do Lázaro, mas vamos colocar aqui, por exemplo, o Reinaldo, universitário, que está aí estudando teologia, então ele é um jovem nessa área. Um jovem adulto seria o Abel, por exemplo, que já saiu da faculdade, da universidade, mas está aí já trabalhando com algumas coisas já fixas na mente, já tem essa experiência, então é mais ou menos esse nível aí. Dadas as devidas proporções e as devidas diferenças nos detalhes aí, né? Sabemos que muitos jovens adultos já, infelizmente, estão procurando ainda emprego, estão procurando ainda algo, mas já tem alguma coisa mais focada na mente. E o terceiro público que estamos também nesse acampamento, jovens mais, são jovens casais ou casados, né, que já são casados. E como eu coloquei o Reinaldo aqui, coloquei o Abel como exemplo, eu colocaria aqui talvez o Demílio, né, casado com a Cecília. Então são jovens que estão começando um casamento ou já tem um tempo e ainda estão ali ou sem filhos ou com filhos pequenos, mas estão junto conosco. Então, esse é o nosso público-alvo. A nossa equipe aqui, ela está bem diversificada e, como foi falado aí, nós temos boas oportunidades, né, de jovens aqui casados já, mais experientes, temos na equipe universitários e também pessoas que estão entrando. Então, esse é o nosso desafio, esse é o perfil dos acampantes. Então, só repetindo, universitários, jovens, adultos e jovens casados ou casais aí de jovens, tá bom? Então, esse é o nosso público-alvo para a gente entender um pouquinho como vai ser montado. Isso é um foco também no nosso programa, né? Voltado para essas áreas. Enéas, quer acrescentar mais alguma coisa em relação a isso? Paulo está por aí também? Ok. Tá certo. Consegue me ouvir aí? Sim, perfeitamente, Paulo. Pode continuar. Tá certo. Então boa tarde para todos. Eu vou falar um pouquinho
aconselhamento, da área do aconselhamento, de uma forma um pouco geral, né? Que nem todo mundo vai ser um conselheiro, assim como sua função primária no acampamento, mas gostaria também de falar sobre esse assunto de forma geral para nós, né? Então, antes de falar de aconselhamento, né? Para falar um pouco do propósito, né? Do Palavra da Vida e do acampamento também, né? Só lembrar que Palavra da Vida existe para evangelizar e discipular a juventude, Palavra da Vida aqui em Moçambique, juventude moçambicana, para a glória de Deus, né? E faz isso de diversas formas, e um dos meios é o acampamento, né? Então, o nosso objetivo, o nosso desejo, o propósito é evangelizar e discipular a juventude, nesse caso, os jovens mais, que virão para o acampamento, e cada um no acampamento vai ter uma função talvez diferente, para estar no refeitório ou em outra área, ou mesmo no aconselhamento, mas tudo coopera, cada um fazendo a sua parte, outros de forma mais direta, que nesse caso talvez os conselheiros, mas tudo para esse alvo, né? Para a glória do Senhor e para a evangelização e o discipulado dos acampantes, né? Então, talvez só pegando no gancho de falar do público-alvo, né? Só é importante lembrar que os acampantes vêm uma mistura. E vem uma mistura de crentes e descrentes, né? Vem uma mistura de crentes em diferentes estágios diferentes estágios de maturidade. Deixa eu tomar uma água aqui. Vem crente em diferentes estágios de maturidade, né? E também vem descrente em diferentes estágios de, assim, fechamento para o evangelho, né? Então, só a gente lembrar disso. E para tornar as coisas mais interessantes, vem pessoas que podem falar que são crentes, mas na verdade não são, né? Podem, nesse caso, não ser realmente convertidos, mas como nós podemos falar, convencidos, né? Então, esses são os acampantes que nós temos a oportunidade de evangelizar, né? Então, gosto muito da definição de um dos missionários, né, que ele fala, a ideia do evangelismo é falar. Eu acho que o microfone da está ligado. Acho que é Suneida. Suneida, dá um mute aí no seu... Já está. Tá certo. Então, se pensar nesse alvo geral, né, de evangelização e discipulado, né, para a glória de Deus, né, já falamos dos acampantes, eu gosto da definição de um dos missionários, pastores, né, chamado Max Stiles, né, ele fala a ideia de ensinar, evangelismo é ensinar o evangelho com o objetivo de persuadir, né, falar, contar o evangelho, mas claro que nós temos o desejo da pessoa vir a se arrepender e a confiar em Cristo, né. Nós temos que lembrar do evangelho, né, que o santo e justo Deus do universo que nos fez, né, lembrar da mão que salva, uma ótima ferramenta, né, o santo e justo Deus do universo que nos fez, mas que cada um de nós pecou, fugiu dele, né, e nós temos pecado. É importante definir o que é o evangelho, o que é o pecado, né, definir, explicar que são pensamentos, falas, ações que se rebelam, que estão em rebeldia contra Deus e o seu santo caráter, né, e fugimos dele, e como resultado nós merecemos a santa e justa ira do Senhor, né? A condenação eterna de Deus. Mas as boas novas que cada um de nós crê, mas que Deus é amor, graça e misericórdia, enviou o seu Filho, Deus homem, que viveu a vida perfeita em nosso lugar, a vida que nós não conseguíamos viver, e que morreu uma morte de cruz em nosso lugar pelos nossos pecados, mas que no terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. E graças a Deus, graças a essa realidade, todo aquele que se arrepende e crê nele, independentemente do seu passado, independentemente dos seus pecados, português é difícil, né? Tem que fazer em inglês. Dos seus pecados, ele pode ter perdão e vida nova, vida eterna em Cristo Jesus, né? Então, essa é uma realidade que aconteceu. Cada um de nós, cada um que se arrependeu e creu em Cristo, né? Então, nós temos o privilégio e a responsabilidade de levar essa mensagem para os acampantes, né? Para cada um deles
E o evangelho vai ser pregado nas mensagens de forma geral, né? Mas cada um de nós também tem essa oportunidade, né? Quer sendo um conselheiro ou não, né? Porque nós vamos ter oportunidade de conversar com acampantes, talvez numa refeição. Porque nós temos que lembrar que no acampamento universitário, ele funciona um pouco diferente do acampamento... Não, do universitário, Jovens Mais, desculpa. Vou editar essa parte aí. O acampamento Jovens Mais funciona um pouco diferente do Jovens normal, né? Então... Geralmente nas refeições, os acampantes, conselheiros, não necessariamente sentam com o seu quarto, né? É uma mistura, o pessoal senta junto, tem essas oportunidades talvez mais informais, né? Então, cada um de nós vai ter oportunidade de, em algum momento, ter uma conversa com o acampante, né? E, mesmo não tendo oportunidade, nós temos a responsabilidade e o privilégio de criar as oportunidades, né? De buscar conhecer, de buscar conversar, e de buscar conhecer as pessoas e partilhar, né, também as boas novas de Cristo com elas, né? Então, nós um dia fomos alcançados por essa graça e temos o privilégio e a responsabilidade de levar, né, o evangelho para essas pessoas, né? E podemos estar orando também, pedindo ao Senhor para salvar, lembrando que a salvação vem do Senhor, é uma obra dele, e ele é que tem que trabalhar, né? Nossa responsabilidade é falar com fidelidade, é convidar as pessoas a se arrependerem e a crerem em Cristo, mas é Deus quem salva, né? E lembrando que, às vezes, a pessoa pode ser ali mesmo, que se arrepende, crê em Cristo, e vamos celebrar, vamos nos alegrar junto com os anjos, mas tem pessoas que talvez já ouviu o Evangelho mais uma vez, talvez vai refletir em casa, talvez já anos que vem, né? Nós temos que lembrar que nós estamos a fazer a nossa parte na grande obra de Deus, né? Ele é o mais interessado, né? Então, essa ideia de evangelizar, né? Talvez encorajar a todos, quer seja conselheiro ou não, buscar ter conversas, de saber, conhecer as pessoas, quem são, e mesmo se a pessoa diz que é crente, não tem mal em pregar o evangelho também é para nós como crentes, nos lembra do amor de Deus por nós, e nós crescemos em amor por ele, né? Crente que não quer ouvir o evangelho, não sei, né? Nós precisamos do evangelho todos os dias. Bom, então tem esse aspecto de evangelismo, mas também de discipulado, né? Graças a Deus, muitos, não sei quantos, na verdade, mas um número que virá, se Deus quiser, né? Já conhece ao Senhor e graças a Deus já se arrependeu e crê em Cristo, né? Então nós temos aí a oportunidade de ajudá-los a continuar nessa caminhada com o Senhor, enquanto nós também continuamos na caminhada com o Senhor, né? A ideia de pensar nas palavras de Jesus, na grande comissão, né, de ajudá-las a obedecer e aplicar nas suas vidas os ensinamentos de Cristo, né? Então, nós temos a oportunidade de ajudar as pessoas a entender melhor a palavra de Deus e a poder melhor aplicar nas suas vidas, né? Talvez os conselheiros que vão ter como uma função primária vão ter mais essa oportunidade de ouvir, conversar, entender a história. Mas cada um de nós pode ter esse papel de encorajar, tendo em conta, né, esse tema de missões, né, de encorajar, de repente, como é que essa pessoa pode crescer na sua caminhada, mas também como é que essa pessoa, o acampante, pode ajudar os outros a crescerem nessa caminhada, né? E por outro, né, pensando no propósito geral, que é tudo para a glória de Deus, né? Nós não fazemos para nós não fazemos para ganhar dinheiro, nós não fazemos para nós sermos conhecidos, reconhecidos, mas para Cristo ser conhecido e adorado, né? Então, que cada um de nós, independentemente da função, né, quer esteja fazendo outra coisa, tenha isso em mente, né? Orar e buscar oportunidades de evangelizar, levar o evangelho e aplicar o evangelho, a palavra de Deus, na vida de cada acampante e levar o máximo das oportunidades, né, que a gente tem, né? Talvez uma coisa é intencionalmente orar por oportunidades e buscar criar as oportunidades com os acampantes, né? E os que vão ser conselheiros, se Deus quiser, vai poder ter mais orientação específica, né, quanto a como seguir em frente com isso. Para mim é tudo. Não sei se alguém tem uma pergunta, observação.
Os casais estarão nos mesmos quartos, ou Paulo? Ouvi que nos grupos alvos teremos alguns casais. Só queria perceber se estarão. Eu não conheço o espaço da Palavra da Vida lá em Boane. Só gostaria de perceber esse ponto e nisto para perceber se os conselheiros então estarão com estas pessoas ou os casais estarão misturados, por exemplo, com os solteiros, neste caso, e desta feita poderá ser dado o aconselhamento juntamente com os solteiros, sejam eles aqueles que estão em compromisso ou que não estejam em compromisso. Só queria perceber um pouco este ponto. Obrigado. Sim, obrigado. Boa pergunta. Os casais que virão para ser acampantes vão estar separados, né? Vão ter grupos, vão se juntar com todos os demais acampantes, né? Então, não sei se isso responde à pergunta. Então, vai ser a segunda opção que tu falaste, o homem vai estar com os homens e a mulher com as outras mulheres. Obrigado, Paulo. Tá, de nada. E só, minha esposa me lembrou aqui, nós iremos enviar um artigo para leitura e encorajamento de todos, que é sobre esse assunto de evangelização, né? Depois iremos enviar no grupo, via de aconselhar a todos que puderem. É um artigo curto, não é muito longo, mas que fala desse assunto da evangelização. É uma boa ferramenta para nós. Acho que só posso lembrar também que quem tiver casais casados que tiverem filhos pequenos, bebês, aí o ideal seria organizar alguém que pudesse ficar com as crianças, porque a gente não tem uma estrutura tão adequada para acomodar bebês e crianças, né? Já que não vai ficar a família reunida. Então, se por acaso tiver algum casal, jovem casal com filhos, aí o ideal seria não levar as crianças. Epa! Me derrubaram aqui. Não, desculpa, pessoal. Caí aqui a minha bateria. Caiu na área penalti, hein? Me deu Caiu nada, o pastor Enéas foi almoçar. Foi para o intervalo de saúde. Foi para o intervalo de saúde, pastor Enéas. Era bom. Mas, queridos, continuando. Código 23. Código 23, é verdade. Bem lembrado, Arnaldo. Bem-vindo, Arnaldo. Bem-vindo. Já chegou lembrando do Código 23, né, Arnaldo? Epa! O Arnaldo só lembra dessa hora, meu. Chegou só por essa parte. Bem-vindo, mano. Bem-vindo. Queridos, e eu acho que é muito interessante nós conversarmos, que temos lembrado aqui, porque é nessa perspectiva que nós devemos olhar para tudo que vamos fazer lá, né? Inclusive quando pensamos em termos de programa, né? E tá aí, só para você apreciar de maneira breve, né? Qual é a ideia da nossa divisão aí dos horários, o que pretendemos fazer, mas é muito bom nós lembrarmos, olharmos para isso aqui nessa perspectiva, né? Olha, isso aqui nada mais é do que uma oportunidade de nós pregarmos a palavra, de nós levarmos o evangelho, né? Como temos falado aqui. Então, o programa, ele não é uau, tudo, né? Tudo gira em volta do programa. O programa é uma ferramenta que nós queremos usar para que crie oportunidades, para pregar a palavra de diversas formas de maneira mais formal, juntos, publicamente, individualmente, mais informalmente. Então, esse é o programa. E só para você ter uma ideia, então, né, nós temos aí preparados e contamos com as suas orações para esses dias, esses 4 dias juntos, e basicamente nós temos pensado da seguinte forma. Da Graça daqui a pouco vai falar um pouquinho mais, mas nossa equipe, a ideia é que estejamos lá desde da manhã da quarta-feira, dia 27. Escolhemos essa semana com muito esforço para buscar ter as informações de quando algumas universidades teriam férias. Então, sei da limitação para alguns, né, dificuldade para alguns por causa de datas, mas esperamos poder estar esse período todo juntos,
de quarta a sábado. Então, na quarta-feira pela manhã é a chegada da equipe, começamos então a preparações finais, almoçamos juntos, né, como equipe. Viu, Arnaldo? Isso, código 23, logo no início ali, tá bom? E aí, eu vi. no período da tarde, a gente continua preparando algumas coisas e já à espera da chegada dos acampantes, que devem chegar no meio da tarde. 15 horas é o ideal aí, talvez um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas essa é a ideia. Eles chegam, tem um intervalo saúde, aquela primeira tarde vai ser de interação, estarmos fazendo coisas juntos ali, né? Atividades, desporto, mas algo um pouquinho mais livre na chegada, até a hora do banho, e aí seguimos, né? À noite temos o nosso primeiro culto, uma abertura especial, que estamos a preparar, e que aos poucos queremos envolvê-los também, vamos nos preparar lá, mas talvez algumas informações vocês tenham antes disso, por meio do nosso grupo. Temos, então, o nosso primeiro culto, que vamos pregar o Evangelho, vamos buscar expor de maneira clara o Evangelho aqui, desde o início. Temos sempre grupos pequenos, essa é uma particularidade também desse acampamento para jovens adultos. Temos ali um tempo de conversa diferente do que normalmente faríamos o cultinho no quarto, né, na temporada normal. Aqui com jovens nós fazemos ali um tempo de reflexão juntos, e depois vamos ter uma primeira social, brincadeiras juntos ali, realmente para as pessoas novas se conhecerem, se enturmarem, né, estarem mais descontraídas ali no ambiente. E aí vamos dormir. Os outros dias, os outros 2 dias, é um padrão meio parecido. De manhã, nós temos acordar, nós temos essa característica aqui no acampamento Jovens Mais, que vamos fazer alguns grupos, dividir alguns grupos, para se envolverem também no serviço, ajuda no refeitório, ajuda com limpeza aqui e ali, não, nada muito estressante ou difícil, mas essa oportunidade de interação também constante. Temos a hora silenciosa, temos o nosso culto da manhã, grupos pequenos novamente, e aí algo diferente, que nós vamos ter os nossos desafios mais, tá bom? Os desafios mais vai ser o seguinte: nos nossos cultos, dando um pequeno spoiler aqui, mas que você se prepare, porque para você também, nós temos falado que a nossa ênfase vai ser em missões, certo? Então, nesses cultos, nós estamos a preparar uma série de mensagens expondo o livro de Atos, diferentes momentos ali históricos, vários desafios para nós. Então, estamos a orar e estamos muito animados, né, para esses tempos de exposição. E o desafio mais vai ser um tempo que a ideia é ir um pouco mais para a prática, olhar para as oportunidades, olhar para coisas ao nosso redor, relacionado sempre com a progressão do ensino no livro de Atos. Então, vamos começar ali com olhar realidades ao nosso redor, depois realidades a nível nacional de Moçambique, oportunidades a nível mundial também, né, em termos de missões, de envolvimento na obra do Senhor. Então vai ser, vai animar, viu? Então temos desafios 1, 2, 3 e 4 nas manhãs e na tarde. Na manhã ainda tem algum tempo de brincadeira, de interação ali. Lembrando que as nossas brincadeiras normalmente são mais interativas, cooperativas, mais do que competitivas nesse acampamento, é uma característica diferente. À tarde temos desporto, depois o banho. À noite temos, então, mais um culto, grupos pequenos. A segunda noite teremos um tempo especial, provavelmente, se Deus permitir, em volta da fogueira, um luau, músicas e também um tempo de desafio, de partilhar ali. Muito bom. E na última noite, a próxima manhã da sexta-feira é igual, à tarde,
devemos ter um desafio ali, quem sabe, equipe Equipantes, nos desportos. E a última noite, além do nosso culto, nós temos também uma última brincadeira missionária, radical. Uau! Tá sendo preparada e a ideia é nos impactar mesmo com a realidade, né, da obra missionária. Então, teremos isso. Última manhã, Matabicho, Hora Silenciosa. Pretendemos fazer um painel de perguntas e respostas. E aí encerramos com a última mensagem. Após o almoço já estão... Os acampantes já são despedidos. E nós devemos ter algumas últimas arrumações. E aí também alguma conversa de avaliação e também estamos liberados nessa tarde aqui. Tá bom? Então, esse é o nosso programa do acampamento, oportunidade para pregar a palavra. Muito bem, muito bem. Então, a gente acabou de ver um pouquinho sobre o programa, né, do acampamento. E, para o acampamento acontecer, os acampantes precisam chegar no acampamento, né? E, para eles chegarem, eles precisam ouvir falar do acampamento. E é por isso que entra essa parte tão importante da divulgação, né, que é fazer as pessoas ouvirem sobre o acampamento para se inscrever, né? Então, a gente queria pedir a ajuda de vocês, dos equipantes, para nos ajudarem a divulgar as artes que nós estamos enviando, né? Então, até a data do acampamento, a gente, cada semana, talvez vocês já receberam, já vi alguns de vocês compartilhando, mas cada semana a gente vai estar enviando algumas imagens, toda sexta-feira tem um vídeo, e a gente gostaria de contar com vocês para divulgar nas redes sociais, no seu status, nos seus grupos de WhatsApp, e fazer isso não só no dia que a gente envia a arte, né? Mas talvez durante a semana vai colocando no seu status 2, 3 vezes, para as pessoas poderem ter acesso a isso. E no Facebook do Palavra da Vida, a gente também está colocando o material de divulgação. Então, ajuda muito se vocês forem lá e curtir, ou comentar alguma coisa, tipo, eu vou, ou vai ser demais, ou qualquer coisa assim, né? Mas isso ajuda a engajar a publicação, né? E pode compartilhar também. Então, a gente gostaria muito de pedir a ajuda de vocês para isso, para ajudar a divulgar o material, isso virtualmente, mas também pessoalmente, né, na sua igreja, talvez os seus contatos pessoais, grupo de discipulado, nas reuniões dos jovens, né, ajudar a lembrar o pessoal. E aí, já fez sua inscrição, as vagas são limitadas, tentar talvez juntar mais pessoas, né? Então, acho que a divulgação é muito importante, né, essa parte antes de fazer as pessoas saberem do acampamento. E é importante a gente compartilhar e animar o pessoal, encorajar. Então, gostaríamos só de contar com o apoio de vocês. Nós vamos disponibilizar o material e a gente conta com vocês para compartilhar. Isso aí. Ô, Jô, só lembrando o pessoal que o desconto que estávamos a dar de 10% era até o mês de junho, né? Mas o desconto para grupos de 5% ainda vale, né? Ainda está valendo. Então, se você conseguir montar um grupo de mais de 10 pessoas ou mais, ainda está valendo aquele grupo de 5%, que é válido, né? Então, acho que vale a pena tentar juntar, né, pessoas para isso. Ajudando o material, você vai disponibilizar no nosso grupo também, né? Do WhatsApp, daqui. Sim, vai chegar no nosso grupo de equipantes ali, né? Então, vai chegar ali, e aí, a partir dali, você pode ficar à vontade para compartilhar com o máximo de pessoas que você puder.
E já tem bastante coisa disponível, né, Jô? Que já dá para continuar repassando. Quem não tem, pode dar um alô aí no grupo e pedir, mas já tem bastante coisa que já está circulando que dá para circular de novo. Tem bastante coisa produzida aí. Isso aí. E, pessoal, só uma coisa também sobre as inscrições, rapidinho, é que eu sei que tem gente esperando aí juntar o grupo, mas olha só, a gente não tem muitas vagas mesmo. Tipo, 3, 4 igrejas com grupo já é suficiente para esgotar as nossas vagas. Então, se você sabe que a sua igreja está juntando gente, não espera, porque você vai chegar com uma lista depois de 10, 12 pessoas de uma vez e pode já não ter vaga, porque outras igrejas já fizeram dos seus grupos. Então, apresse aí, porque a nossa capacidade de hospedagem é menor até do que o nosso acampamento de dezembro, tal, porque são pessoas maiores, mais velhas. Então, é bem sério isso aí, fazer logo as inscrições para não chorar depois. Uma pergunta nas inscrições, o desconto de 5% é para cada 10 ou, tipo, se forem 15 pessoas, é desconto de 5? Sim, acho que a partir de 10, se tiver mais de 10, né, 12, 15, faz o grupo e eles podem ter o desconto de 5%, sim. Se tiver 20, continua sendo 5%, não vira 10%. Isso. Legal, João. Obrigado aí pelas informações. Da Graça, você está aí. Fala pra gente como que vamos chegar lá no acampamento, a equipe. Da Graça, abre essa câmera aí, da Graça. Quero te ver, sim. Não, desliga. Não, desliga, não, brincadeira. Dá pra ver bem. Da Graça, posso só dar um comentário aqui? Pessoal, eu queria só destacar disso que o da Graça falou, ó, acho que 2 aspectos aí importantes, como nós já descobrimos, né, como que é um pouco da logística, alguns já participaram lá na temporada, lá em Boane, viram que é um lugar um pouco distante, a logística tem aí as suas limitações, então, olha, 2 coisas, organização e comunicação. Eu queria que você ficasse com essas 2 palavras aí em mente, com relação a como chegar lá. Então, primeiro, faz o esforço de realmente não se organizar para tentar estar lá na hora certa, 8 horas, se precisar chegar um pouco antes, chega, mas se organiza mesmo para isso, não deixa para a última hora para pensar como é que... E aí acaba chegando um pouco atrasado, aí o grupo já saiu, aí você ficou para trás. Então, organização. A segunda coisa é comunicação. Então, olha, vamos nos esforçar para conversar entre nós aqui, combinar, de repente irmos juntos, alguns, ver se um grupo vai sair da onde aí da cidade, para ir para lá. Então, a comunicação, se realmente tem alguma dificuldade, alguma limitação para você chegar, mantenha a comunicação conosco, nos fale para nos prepararmos, porque da forma como são as coisas lá, a logística é complicado. De última hora, aquele lá, não, tá vir agora, mas aí começou um programa aqui, e agora quem tem que sair para... Vamos ver? Então, organização e comunicação, eu só queria reforçar aí, tá certo, da Graça? Ok, qualquer dúvida também pode acessar o da Graça em relação a essa questão, se não ficou tão claro, que você precisa tiver alguma outra dúvida, tá bom? Enéas, quais são as 2 palavras em relação ao transporte? Primeira é organização, a segunda, comunicação, tá bom? Organização e comunicação. Muito bem, pessoal. Diga da Graça. Ok, Ossi. Valeu, da Graça. Muito bem, pessoal. Estamos chegando ao final do nosso treinamento aqui. Mas antes de encerrarmos com oração, eu queria que vocês abrissem a tela aí para a gente fazer um print dessa reunião, tá bom? Vendo os rostinhos. Oh, olha o Rui, apareceu! Estava escondido, Rui. Isso. Abre a tela, da Graça. Eu sei que você está aí
Paulo, Jordana, quem está aí pode abrir a tela aí para a gente fazer um print aqui. Isso, olha, Tiago ali também. Quem mais? Quem mais pode abrir a tela aí para a gente? Isso, Maria de Fátima. Cadê? Tem mais gente aí, hein? Tem mais gente aí. Pessoal, vamos lá. Quem pode ajudar no print aí? Jordana, Dani, Bibi. Faz o print aí, galera. E me fala se deu certo. Até o Albino. Albino, libera aí, Albino. Abre a câmera. Isso. Suneida. Isso. Cadê a galera? Reinaldo, cadê você, Reinaldo? Valeu. Foi, galera. Isso. Várias fotos aí. Olha o Abel agora. Tá ótimo. Eu vou fazer a minha aqui para garantir. Tá bom? Acho que deu certo aqui também. Depois a gente compartilha aí no grupo. Pode parar de sorrir, pessoal. Cara de paisagem. Pessoal, muito obrigado. Eu sei que muitos aí fizeram um esforço tremendo, né, para estar junto com a gente aqui, tá bom? E nós estamos em contato no WhatsApp, pessoalmente também, comigo, Pastor Enéas, Paulo, da Graça, equipe aí, tá bom? Qualquer coisa, fala com a gente vai estar dando as informações aí no grupo também. Vamos orar e agradecer a Deus por esse tempo aqui. Dani, você pode orar para a gente? Posso. Senhor Deus, muito obrigada por esse tempo juntos aqui. Nós louvamos o teu nome, porque nós estamos aqui porque, por causa do Senhor, tudo é para a tua glória, Deus. Obrigada por tudo que nós ouvimos. Obrigada pelo privilégio de poder te servir, Deus. E obrigada por cada um que tem se disposto a estar servindo ao Senhor nesse acampamento. Quero lembrar dos acampantes também, que o Senhor conduza cada um daqueles jovens que o Senhor deseja que estejam ali, ó Pai, que naqueles dias a tua palavra seja pregada, que corações sejam alcançados, transformados pelo teu poder, para a tua glória, conforme a tua vontade. E mais uma vez, muito obrigada porque podemos fazer parte disso, porque podemos estar juntos e servir ao Senhor, Pai, através das nossas habilidades, daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Peço por cada um dos equipantes que estão aqui, que o Senhor guarde suas vidas, suas famílias, ó Deus, que o Senhor cuide de cada um e supra cada necessidade, Deus, que o Senhor conhece muito bem. Muito obrigada mesmo por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, Amém. semana aí. Posso estar... Fala. Pode falar. Não, eu só queria pedir, depois passar, para vocês passarem também adiante a informação, eu vou mandar por escrito no grupo também, mas quem puder trazer uma roupa preta, camiseta de preto e uma calça preta, porque a gente vai usar na abertura, tá bom? Para fazer um número especial na abertura do acampamento. Então, quem puder já programar para ter na mala, não precisa ser nada chique nem bonito, vai estar escuro. Se puder trazer uma roupa preta, também já coloca na sua mala aí. Bibi, você me lembrou também qual a previsão do tempo para esses dias lá? Pastor Aurino. A previsão do tempo é muito frio, pessoal. Vai estar frio, se prepara, tá? Vem com manta, traz camisola, traz meia para dormir, tá bom? Que vai estar frio.